A semana que vai de 7 a 12 de abril de 2025 vem com movimentações astrológicas intensas e poderosíssimas no céu. Nós vamos ter a lua cheia no signo de Libra, vamos ter também Mercúrio e Vênus retornando ao seu movimento direto. Nós temos nesse momento um sexto poderosíssimo entre Sol e Júpiter e vamos ter um alinhamento raríssimo com Netuno que não acontece há 165 anos. Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te contar tudo e com dicas poderosas para você saber como lidar com tanta energia. Olá, sejam todos bem-vindos ao Religar Astrologia. Muito prazer, eu sou a Roberta e eu tô aqui para te contar tudo que vai acontecer no céu dessa semana. Se você é novo ou nova aqui no canal, fique à vontade para se inscrever, não se esqueça de ativar as notificações. Bom, se você gostar desse vídeo, se você gostar desse canal, fique à vontade também para deixar seu like no vídeo, que ele é extremamente importante para o engajamento do canal e do vídeo. Você também pode deixar seus comentários aqui abaixo, eu leio todos. Não garanto que eu vá responder a todos, porque nem sempre eu consigo, mas eu leio todos, tá certo? Se você achar que esse vídeo te ajudou, você também pode compartilhar esse vídeo com os seus amigos, com as suas amigas. E aqueles que quiserem saber como fazem para ter um atendimento particular comigo, eu vou deixar aqui abaixo na descrição os meus contatos. E sim, você pode parcelar a leitura do seu mapa em até 3 vezes sem juros no cartão de crédito via plataforma PagSeguro, tá certo? Ah, Roberto, eu queria parcelar em mais vezes, eu posso? Pode, só que aí entram os juros da operadora, tá ok? Essa é mais uma daquelas semanas, né, que parece que são corriqueiras, que é mais do mesmo, mas não se engane. Nós temos movimentações astrológicas muito interessantes no céu. Eu vou olhar agora aqui para o mapa, né, vou tentando entender aqui como é que toda essa movimentação conversa com a gente, né, e vou trocando uma ideia com vocês, tá certo? Bom, hoje, segunda-feira, dia 7 de abril, a gente tem o Sol transitando pelo signo de Áries e formando um sexto com Júpiter que está no signo de Gêmeos. Bom, essa é uma combinação que ela pode trazer para a gente muito entusiasmo, muito senso de oportunidade, muita fé, né, em situações que a gente acredita, né, e assim, é importante que a gente tenha bastante atenção, né, que a gente esteja muito atento, muito atenta, principalmente aqueles empurrãozinhos que o universo nos dão, né, e como assim que esse universo vai dar um empurrãozinho, tá? Presta atenção em tudo aquilo que te inspira, tá? Em tudo aquilo que faz com que você tenha a vontade ou ainda que você sinta coragem de agir. E principalmente se isso vem a partir de uma conversa que você tem, de uma mensagem que você troca com um amigo, ou de um post que você vê na internet, um livro que você lê, um vídeo que você assiste, tá? Presta atenção e naquelas questões assim que estão ligadas à comunicação, à conversa, a mensagens que dão em você aquela sensação de não, agora está na hora de eu agir, agora está na hora de eu fazer acontecer. E por que isso? Porque a gente tem também a Lua transitando no signo de Leão, essa Lua forma trígono com o Sol, que tá formando esse sexto com Júpiter, né? Então a Lua ela forma um trígono com o Sol, forma um sexto com Júpiter e reforça toda essa energia positiva, né? De fazer com que a gente queira agir na direção de algo que venha nos trazer prazer, venha nos trazer alegria, algo que venha trabalhar a nossa criatividade e a nossa individualidade. E vai ser importante a gente trabalhar a nossa criatividade. Por quê? Porque esta mesma Lua, ela forma quadratura com Urano que está no signo de Touro, tá? Então, essa quadratura, ela pode trazer pra gente imprevistos, ela pode trazer pra gente aquela rasteirinha que a gente não tá esperando, ela pode tirar o chão debaixo do nosso pé, tá? Então, assim, é importante que você esteja muito atento, muito atenta àquelas questões onde você percebe que tem ali uma teimosia sua, tá? Porque existe uma linha muito tênue que separa aquilo que é perseverança e aquilo que é teimosia. Então perceba onde você está sendo teimoso, onde você está sendo cabeça dura, onde você não está se abrindo para novos conhecimentos,
tá? Onde você está bloqueando a tua criatividade ou onde você permite que os outros bloqueiem a tua criatividade, tá? Para que você não tenha capacidade de inovação, para que você não tenha capacidade de criar algo novo ou que você não se abra para algo novo. Então, tenha muita atenção aos detalhes e tudo isso vai ser mostrado para você. Por isso que eu estou falando, fique atento aos detalhes. Hoje em dia, a gente anda muito distraída com situações que não tem nada a ver. E às vezes a gente perde dicas importantes por não estar prestando atenção. Bom, a gente ainda tem também um aspecto super significativo que envolve Vênus, que é o regente do signo de Touro, né? Vênus que ainda está no seu movimento de retrogradação. Nesse momento, Vênus está conjunto a Saturno em Peixes e formando um trígono com Marte no signo de Câncer. E assim, esse é um aspecto que pede pra gente um pouco mais de prudência, um pouco mais de maturidade em assuntos que são ligados a trabalho, a finanças, a relacionamentos e a parceria de qualquer natureza, tá? Então, assim, aqui existe sim a possibilidade de as nossas ações, das nossas decisões, delas serem mais assertivas, delas serem mais conscientes, mais consistentes, mais firmes, porém, a gente não pode perder o contato com a nossa sensibilidade, com o nosso lado mais gentil, com o nosso lado mais diplomático, tá? Principalmente em situações que envolvam o vínculo afetivo, o vínculo emocional, tá? E principalmente se isso também afeta um pouquinho os teus valores, sejam eles valores financeiros, mas também os teus valores morais e éticos. Então presta bastante atenção nisso, tá certo? Bom, ainda na segunda-feira, a gente tem Mercúrio retornando ao movimento direto, tá? Então, Mercúrio ele vai virar a direção. Mercúrio que nesse momento está no grau 26 do signo de Peixes. A gente já conversou bastante aqui no canal que Mercúrio em Peixes não funciona nada bem. Mercúrio em Peixes tem dupla debilidade. Então, assim, nesse primeiro momento em que Mercúrio volta ao seu movimento direto, ali nos primeiros 2, 3, 4 dias, eu não recomendo você, assim, grandes movimentações. Por quê? Porque Mercúrio, primeiro, ainda vai estar transitando em Peixes, tá? Ele está estacionário, ou seja, a velocidade dele é 0, tá? Então, assim, não é recomendável que você faça nenhuma movimentação. Então, aqui eu aconselho você a, nesse momento, ficar ali quietinho, quietinha, colhendo informações, observando mais, ouvindo mais, tá? E esperando a hora certa de falar e de agir. Por quê? Porque logo, logo ele vai pegar velocidade, logo, logo ele volta para o signo de Áries, e aí ele vai trazer um pouco mais de clareza mental, ele vai trazer um pouco mais de assertividade nas suas decisões, tá? Então isso pode representar para todos nós uma virada mental bem legal, bem bacana e muito bem-vinda, até porque Mercúrio retrógrado em Peixes, só Jesus na causa, né, gente? Ninguém merece, né? Vamos lá. Agora falando um pouco sobre a terça-feira. Na terça-feira a gente tem a Lua ingressando no signo de Virgem. A Lua no signo de Virgem funciona um pouquinho bem, né? Um pouquinho melhor. Porque aqui ela tem triplicidade, né? Triplicidade noturna. Então aqui a gente está falando de um período de mais foco, de mais praticidade, de mais organização para aquelas questões cotidianas do dia a dia, tá? Perdão. Então aqui a gente está falando de um pouco mais de senso de organização, da gente estar mais focado, mais focada nas situações que envolvam a nossa saúde física. A gente tem ali um período que está bem favorável para a gente colocar ordem nas coisas, então é um período muito bacana para quê? Para a gente se organizar e se planejar para os próximos dias. Aproveita para fazer isso na terça, porque na quarta a coisa muda completamente. Por que que muda? Porque essa lua, né, essa lua bacana em Virgem ali toda organizadinha, toda focada, ela vai formar oposição a Mercúrio, a Vênus, a Saturno, toda essa galera no signo de Peixes, tá? Então isso vai pedir da gente um pouco de equilíbrio entre razão e emoção, tá?
vai pedir da gente também um entendimento de que aquilo que você planejou não vai acontecer assim, de uma hora para outra, tá? Entendendo que as coisas elas levam um tempo para acontecer. Aqui fala também da gente tomar cuidado com o excesso de expectativa, tá? E principalmente em relação a alguma coisa que você ouve a respeito do teu trabalho, a respeito da tua carreira. Cuidado para você não criar expectativas muito altas, porque isso pode vir acompanhada de grandes frustrações, tá? Cuidado também com excesso de crítica, cuidado também com questões ligadas à negociação, tá? Compra e venda, porque Mercúrio lida com essas questões de compra e venda, investimentos, tá? Então é um momento onde a gente precisa ter um pouco de cuidado, um pouco de pé no chão, cuidado com quem você critica, para quem você comenta isso, porque isso pode virar um telefone sem fio, tu fala uma coisa. Sabe aquelas situações em que você fala alho, o outro entende baralho e passa para terceiros de uma outra forma? Pois bem, é disso que eu tô falando, tá? Então presta atenção, tá certo? Bom, vamos lá. A gente tem também a Lua formando um sextil com Marte, tá? Que tá em Câncer, e formando quadratura com Júpiter em Gêmeos. Então perceba que Júpiter em Gêmeos, né? Então ele faz aumentar as coisas. Então tudo aquilo, aquele telefone sem fio que não tá legal. Essa quadratura de Lua com Júpiter em Gêmeos também ela favorece muito o quê? Problemas com documento, né? Você precisa botar um documento para andar, ou você tem que ir no cartório resolver uma coisa, né? Enfim, e a coisa não anda, tem que assinar um contrato, as coisas não acontecem. Eu tenho que ir num lugar, eu tô em cima da hora, eu vou para esse lugar e quando chega, caramba, esqueci, aí não consegue resolver as coisas, aí perde um documento, perde uma chave, perde o celular. Então assim, essa quadratura de Lua com esse Júpiter em Gêmeos favorece também bastante isso e favorece também as confusões por conta de fofoca, tá? Então presta bastante atenção. Já o Marte em Câncer, né? Se a Lua em Virgem ela não tem lá grande força, mas o Marte em Câncer ele meio que ajuda um pouquinho, ele dá um pouquinho de dignidade para essa Lua, tá certo? Bom, vamos lá. Seguindo aqui, na quinta-feira, dia 11, a gente tem a Lua ingressando no signo de Libra, tá? E a Lua no signo de Libra, ela vai formar essa oposição, a primeira oposição da Lua em Libra com Netuno no signo de Áries, né? A primeira desse momento em que Netuno está no signo de Áries. A última vez que isso aconteceu tem mais de 165 anos. Então, assim, esse é um aspecto que ele fala muito do coletivo. Por quê? Primeiro porque Netuno é coletivo, é um planeta coletivo. A Lua, né, se a gente está falando de uma leitura mais coletiva, de uma leitura geopolítica, a Lua ela fala muito do povo, tá? Então aqui a gente tem aspectos que eu acredito que vão nos impactar muito mais coletivamente do que individualmente. Não que não vá acontecer individualmente, mas eu acredito que aqui o foco vai muito mais para o coletivo do que para o individual. Coletivamente, como é que isso pode nos afetar? Aqui a gente pode estar falando de revelações, e não é uma revelação nem duas, podem ser muitas revelações, ou uma revelação que vai impactar a muitas pessoas. Bom, se a gente está falando de Áries, pode ser alguém ligado às Forças Armadas, né? Ou alguém muito famoso, muito famosa do signo de Áries, por exemplo, tá? Ou ainda alguém muito famoso, muito famosa das artes, né? Porque a gente tem ali o signo de Libra, tá certo? Bom, Netuno fala também dos religiosos, das religiões, principalmente ligado ao cristianismo, então pode ser que tenha algum tipo de revelação nesse sentido, tá certo? E se a gente está falando de uma energia mais individual, tá? Então, essa oposição de Lua com Netuno pode trazer pra gente, assim, a gente achar que a gente está inspirada pela espiritualidade, né? Porque vamos entender
que Netuno fala das ilusões, Netuno fala um pouquinho das confusões mentais, daquilo que não está muito certo, daquilo que não está muito claro, tá? Então a gente precisa tomar um certo cuidado, né, com fanatismo, porque a Lua nessa oposição a Netuno pode falar muito de um fanatismo religioso, de você acreditar muito numa situação que é ilusória, ou ainda de situações que despertam em você alguns gatilhos que vão provocar você a necessidade de escapismo. Então você precisa tomar cuidado com essas situações. Bom, e se a gente está falando de Lua e Netuno, uma Lua que está quase cheia em Netuno, a gente também precisa tomar cuidado com situações de alagamento. Por quê? Porque Netuno está muito próximo de Chet. Chet é uma estrela fixa que fala de alagamento, fala de intoxicações, fala de envenenamentos. Então a gente precisa tomar cuidado com tudo isso e muito mais, tá certo? Bom, aí no dia 12, né, nós vamos ter a formação da lua cheia no signo de Libra, né, a 23 graus de Libra. Então, Lua a 23 graus de Libra, Sol a 23 graus de Áries, ali na formação dessa lua cheia. Essa é uma lua cheia que a lua já vem matizada dessa energia com Netuno, então a lua cheia por si só, ela já traz revelações, então essa é uma lua cheia que ela pode trazer, sim, muitas revelações importantíssimas, tá? Que pode ser a respeito de parceria, sociedade, relacionamento ou ainda questões que falam de uma conclusão de uma situação que foi iniciada na última lua nova, que foi a lua nova do eclipse, tá? E agora a gente pode ter a conclusão dessa situação. Conforme eu falei, né? E tem gente que, assim, o vídeo do eclipse foi um vídeo muito visto, né? Mas as pessoas, assim, eu vi alguns comentários do tipo, ai, o dia 29 passou e não aconteceu nada. Eu falei, meu Deus do céu, Jesus, o que eu faço com essa criatura? Porque a gente já explicou várias vezes, eu e todos os outros astrólogos. Inclusive no vídeo eu falo sobre isso, né? Nem sempre um posicionamento astrológico, o acontecimento é naquele dia, ocorre naquele dia. Pode ser que aconteça 3, 4 dias antes, 3, 4 dias depois, se a gente está falando de uma movimentação normal. Se é um eclipse, as coisas já podem começar a acontecer uma semana antes e até 6 meses depois. Como a gente tem essa lua cheia aqui bem bacana, bem importante, bem reveladora, pode ser que situações que foram iniciadas lá no dia 29, agora elas tenham a sua conclusão, a sua revelação. Mas em se tratando do eclipse, pode ser que leve até 6 meses, tá certo? Então, fique ligado, fique ligada nos sinais, tá certo? Bom, e Vênus, que é um regente de Libra também, né? Vênus rege Touro e rege Libra, é justamente no dia 12 que Vênus volta ao seu movimento direto, trazendo, né, as soluções ou ainda trazendo ali a conclusão desses assuntos que Vênus vem revisando desde março, quando iniciou a sua retrogradação, tá? A Lua ainda vai formar um sexto com Júpiter, tá? E sexto não, né? Um trígono, a Lua vai formar um trígono com Júpiter, ampliando ainda mais a tua conexão com a tua espiritualidade ou ainda, né? Ampliando aquela sensação que você acha que você tem uma conexão com a espiritualidade, mas às vezes aquilo ali é só mesmo confusão mental, é só ilusão, é só fantasia da nossa cabeça. Bom, lembrando também que aspectos desafiadores de Lua com o Netuno podem trazer para a gente também um aumento, né, dos nossos medos, de tudo aquilo que nos amedronta, de tudo aquilo que nos assombra. Então a gente precisa não perder o contato com a realidade, não perder o contato com o chão, né, do pezinho do chão, para a gente entender que muitas das vezes aquilo que nos assusta, aquilo que nos mete medo, é muito menor do que a gente de fato enxerga, do que de fato aquilo que a gente realmente acredita, tá certo? Bom, então vamos lá, então vamos entender, né, vamos concluir. Essa é uma semana que, assim, é uma daquelas semanas muito cheias de potência,
É uma semana que tem muitas viradas, é uma semana que pode trazer sim muitas revelações. Então aqui a dica é: escute a sua intuição, mas não perca o contato com a sua realidade, tá? Cuide bem das suas relações de afeto, das suas relações interpessoais. Aqui também, e principalmente, tenha muita maturidade para poder lidar com os assuntos que são importantes, que são relevantes. Essa é uma semana que mexe muito com as nossas emoções, então a gente precisa tomar um certo cuidado para não agir por impulso, tá? Vênus e Mercúrio voltando ao seu movimento direto nos ajuda bastante a manter o equilíbrio entre mente e coração, tá certo? Bom, agora você me conta aqui nos comentários como é que tudo isso já vem te impactando, o que você espera dessas movimentações futuras, tá? Se você acha que esse vídeo te ajudou, não esqueça de deixar seu like, compartilhe esse vídeo com os seus amigos e para quem ainda não está inscrito ou inscrita, inscreva-se no canal, não se esqueça de ativar o sininho das notificações. Bom, eu fico por aqui, tá? A gente se vê num próximo vídeo, numa próxima oportunidade. Beijo grande no seu coração e até o nosso próximo encontro.